A Terra vista do espaço. Mesmo daqui, não dá para ver que a camada mais externa do nosso planeta é constituída por placas tectônicas de diferentes tamanhos. E elas estão constantemente em movimento. Aqui, no meio do Oceano Atlântico, duas placas se afastam uma da outra. Elas são movidas pelo magma que é pressionado para a superfície. A substância viscosa, formada por pedras derretidas, se resfria e fecha o buraco entre as placas, o que provoca aos poucos a separação delas. E isso não acontece apenas no mar. Um exemplo é a Islândia. A ilha cresce cerca de 5 centímetros por ano porque as placas daqui também se distanciam. E por isso os terremotos acontecem com frequência no país. Mas eles são fracos e não causam muitos danos. Tremores de terra mais fortes podem ocorrer onde as placas tectônicas se aproximam e colidem umas com as outras, como por exemplo na Ásia, a milhares de quilômetros de distância. Aqui a placa indiana se choca com a eurasiana. A força dessa colisão se reflete nos Himalaias. Nas bordas das placas se forma uma zona de tensão sob as montanhas. Quando o acúmulo de pressão é liberado, acontece um terremoto. Em 2015, um abalo sísmico de 7,5 graus de magnitude destruiu casas e templos no Nepal. 1.000 pessoas morreram. Na costa do Japão, duas placas tectônicas também se chocam com frequência. É onde a borda de uma das placas entra embaixo da outra, levantando parte dela. Esse movimento é a causa de uma das maiores catástrofes naturais, o tsunami. Como aconteceu em 2011, quando um tsunami devastador atingiu a costa leste do Japão. Mais de 18.000 pessoas morreram e a região foi destruída. Na costa oeste dos Estados Unidos também acontecem terremotos. O motivo aqui, a falha San Andreas. Nela, duas placas tectônicas se encontram por 1.000 quilômetros. E isso pode trazer consequências graves. No momento, a placa está acumulando energia. Para muitos pesquisadores, é como se a região estivesse sobre um barril de pólvora. As placas tectônicas estão em constante movimento e, principalmente nas bordas delas, a Terra treme. Há 52 anos, um terremoto devastou o Chile, matou 1.400 pessoas e destruiu as casas de outras 2 milhões. Foi o maior terremoto já registrado da história. Seus efeitos catastróficos foram muito além do Chile. Ondas enormes se formaram no Oceano Pacífico. O tsunami atingiu o Havaí, as Filipinas e o Japão. Um dia após o terremoto, muros de água de 5,5 metros de altura cobriram o litoral da ilha principal do Japão. Lá, 130 pessoas morreram e 1.600 perderam suas casas. O poder de devastação de um terremoto está entre os maiores da natureza. Para piorar, o homem ainda não desenvolveu técnicas eficazes para prever quando um terremoto irá mesmo ocorrer. E quando acontece, ficamos praticamente impotentes diante dele. Desde 1935, os terremotos são medidos de uma escala conhecida como Richter. Nela, há graus de magnitude que começam em 2 e, em teoria, não possuem um limite. A cada grau, aumenta-se em 33 vezes a potência de um terremoto. Isso quer dizer que se pularmos 2 graus, de 7 para 9, por exemplo, aumenta-se em 1.089 vezes a força do tremor. Na prática, um terremoto de grau 2 acontece a toda hora e mal é sentido. Já o do Chile,
O maior desde que o homem começou a registrar os tremores com maior precisão foi de 9,5. Um com tamanha força gera 2,7 gigatons de energia. Isso é 54 vezes mais forte do que a mais poderosa bomba atômica detonada pelo homem, a Tsar. Felizmente, a maior parte dessa energia é contida no subsolo, mas já é o suficiente para destruir áreas de milhares de quilômetros de extensão e criar tsunamis capazes de alagar cidades litorâneas inteiras. Esse foi o terremoto mais forte já registrado e os cientistas acreditam que nunca veremos um com mais de 10 graus na Terra. Ainda bem. É estimado que um de magnitude 12 causaria um estrago semelhante a um dos maiores asteroides que já atingiram a Terra há 65 milhões de anos. Ele abriu uma cratera de 180 quilômetros de diâmetro no México e iniciou um processo de destruição que culminou com a extinção de 70% das espécies que viviam na Terra, incluindo os dinossauros. Se formos um pouco além, qual seria o estrago de um de magnitude 32? Seria o equivalente a algo que é conhecido como terremoto estelar. Como o nome diz, é um terremoto que ocorre em uma estrela. Só que o efeito é tão devastador que se houvesse um a 10 anos-luz de distância da Terra, suas consequências iriam exterminar toda a vida no planeta. Se fosse mais próximo à Terra, digamos, em nosso sistema solar, o planeta simplesmente deixaria de existir.